Quando você vier à igreja, é muito importante você trazer a sua Bíblia. Amém, gente? Por quê, pastor? A Bíblia eu tenho no celular, eu também tenho. Eu tenho no meu tablet, eu também tenho. Mas é bom você aprender a manusear esse livro que é tão sagrado, tão importante. João capítulo 12, acharam? Então vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Maria servia e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de nardo puro, um perfume muito caro, diga perfume caro. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Diga comigo, era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Aí Jesus respondeu assim: deixai-a, ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Pronto, até aqui está bom. Deixa a Bíblia do ladinho aí, por favor. Queria que você, por um momento, fechasse os teus olhos e por um momento você falasse com Deus. Por um momento você abrisse os seus lábios, abrisse a sua boca, abrisse seu coração diante do Senhor. Pai, no precioso e poderoso nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Pedimos que o Senhor renove a nossa alma. Pedimos que o Senhor nos fortaleça. Pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê a graça de compreendermos e entendermos os sonhos, os alvos, os propósitos, os projetos do Senhor, para nós como coletividade e para nós como indivíduos. Pedimos que, ainda que venham lutas, adversidades, aflições, testes, privações ou provações, nós possamos saber administrar essas situações com sabedoria, com inteligência, com conhecimento, com revelação, com direção. Pedimos que sejamos bênçãos e testemunhas vivas na casa, na família, na cidade onde vivemos, onde moramos. Que nós possamos ser cartas vivas, Senhor Deus, na escola que estudamos, onde trabalhamos. Que nós possamos ter uma vida reta, uma vida justa. Que nós possamos ter um coração disposto a lhe obedecer. No precioso, glorioso, grandioso nome de Jesus, nós pedimos a Ti. E amarramos, repreendemos, paralisamos toda ação do inferno, toda ação do diabo. Eu digo que neste lugar, a atuação de anjos caídos, a atuação de demônios, a atuação das trevas está completamente paralisada e proibida. Que os céus se abram e que nós possamos ter a revelação, o entendimento, o crescimento do Senhor. Que nós sejamos homens e mulheres que dia a dia possamos vivenciar milagres em nossas vidas. Estende tuas mãos, nos abençoe, nos ajude, no precioso nome de Jesus.
recebemos a Tua palavra com gratidão em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. E toda a igreja diga, glória a Deus. Obrigado, meninos. Deus abençoe você, meninas, senhor, senhoras, senhoritos e senhoritas. Deixa eu pegar o Luiz Antônio aqui, mais a Ana Carolina. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar. Isso aqui é uma mensagem, uma palavra que normalmente eu dou para líderes. E eu quero que você entenda o que eu vou falar, que vai te ajudar a compreender algumas coisas. Amém? Eu estou assim, com a alma angustiada nos últimos anos. O tamanho dos problemas que nós pastores temos enfrentado, a dificuldade que nós temos para administrar as nossas igrejas, e eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ministrar pastores e líderes durante muitos anos, de ensiná-los, aprender com eles também. Isso, eu sou grato a Deus por isso, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. Me lembra de Tiago, capítulo 3, que diz: meus irmãos, muitos de vós não quereis serem mestres, sabendo que nós receberemos um juízo maior. O juízo de Deus é justo, diga, o juízo de Deus é justo. Porém, para cada pessoa, ele tem um peso, ele é diferente. A quem muito foi dado, muito é cobrado. Então, quem recebe muito de Deus? E me preocupa, às vezes, algumas situações de uma igreja como a nossa, que Deus tem colocado pessoas nesse púlpito, nesse altar, homens e mulheres próprios da nossa casa, da nossa igreja, lideranças da nossa igreja, ministrando, pregando, homens e mulheres que vêm de outros países até. Quantas pessoas nós já tivemos aqui? Isso é bênção demais. Eu lembro de um pastor que ministrou nesse altar, que veio da Itália. Quem estava aqui? Quem lembra? Eu lembro daquele pastor que veio da Uganda, que ministrou nesse altar. Quem lembra? Eu lembro de pastores que vieram de diversos lugares desse país. Eu lembro daquele menino que veio do Paraguai. Como é que era o nome dele, aquele cantor? Isso. Eu fico observando assim, falo, poxa vida, obrigado, Senhor, pelas pessoas. E eu não sei você, eu sou pior que mulher às vezes. Por quê, pastor? Eu observo os detalhes e eu guardo as coisas pequenas na minha mente, na minha memória, no meu coração. E eu aprendi muito com muitos homens de Deus que ministraram nessa igreja. Eu sou muito crítico e seletivo em relação a ouvir pastores brasileiros. Eu não escuto qualquer pastor, o senhor é chato. Assumido de carteirinha e com muito respeito, não me entenda mal, amém? Você não tem nada com a minha vida, obrigado. Bom domingo para você. Então, eu sou muito seletivo. Eu não escuto qualquer tipo de pastor, qualquer tipo de pregador. Por quê? Porque eu vejo muita gente no nosso país falando muita bobagem, muita besteira. Pessoas que não têm um conhecimento da palavra, não têm uma revelação, não têm uma profundidade, não têm uma caminhada, que não pagaram o preço, que caíram de paraquedas hoje, estão falando um monte de bobagem na internet, e um monte de gente das igrejas escutando esses pastores, e isso tem feito mais um desserviço para o pastor local, do que uma edificação, uma construção, um crescimento, uma maturidade. Eu sei porque eu sou pastor, eu lido com isso, gente. E isso tem sido um problema para nós. Esses dias surgiu um problema aí entre dois pastores brasileiros, um deles pastor Silas Malafaia, outro deles pastor Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior é da minha cidade, lá de Franca, interior de São Paulo. É um pastor violento e crítico na sua mensagem. Mas ele começou a citar nomes. A partir do momento que um homem pega o microfone e começa a julgar os outros citando nomes, aí para mim perdeu toda a credibilidade. Eu só posso citar nome
se eu tiver prova de algo que foi feito, ou se aquela pessoa caiu em pecado, e eu posso citar o nome e falar, poxa, fulano caiu em pecado, vamos orar por ele, para que Deus o levante, o restaure, e para que ele seja bênção no reino de Deus. Eu não tenho condição e capacidade de julgar uma pessoa, porque quem convive com aquela pessoa, primeiro, é Deus. Segundo, a própria família. É muito difícil você acertar um julgamento. É muito difícil. Mas eu posso julgar quando? Você pode julgar dentro dos termos e princípios que Deus estabeleceu. Quais são os termos e princípios que Deus estabeleceu? Não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Se você conseguir estabelecer isso, julgar segundo a reta justiça, e você tem essa capacidade. Eu acho que é muito complicado. Então, eu tenho visto algumas situações, e isso aqui é algo que eu ensino para pastores, eu quero ensinar para você. E quando você aprende uma lição, isso fica anotado no seu livro. Todos nós temos um livro no céu, e esse livro será aberto, o qual nós seremos julgados por ele. A salvação é pela graça, a recompensa é pelas obras. Repita isso. Mas fala com convicção, vamos lá. Salvação é pela graça, mas a recompensa é pelas obras. De novo, a salvação. Então, algumas pessoas, elas só serão salvas. Mais nada. Que recompensa vai ter? Nenhuma. Por quê? Porque elas nunca fizeram nada. Elas nunca abriram mão, às vezes, do seu tempo para orar, para fazer uma visita, para ajudar, para discipular, para ir no hospital, para fazer um serviço fúnebre, para fazer uma oração no aniversário de família. Sempre elas querem que o pastor esteja, ou o líder esteja, e isso tem sobrecarregado os pastores. E essa semana eu estava conversando com um dos meus discipuladores, que eu tenho dois, o Paulo e o Jairo, e o Paulo falou assim, rapaz, eu peguei uma pesquisa recente agora da CEPAL, que é um órgão brasileiro, né, muito bom, que trazem muitas novidades em relação ao evangelho no Brasil e no mundo. E aí eu falei, o que é, Paulo? Ele falou assim, aumentou em 70% o índice de suicídio entre pastores dos Estados Unidos. Eu falei, uau! Eu falei assim, eu já sabia que isso vinha acontecendo há um tempo. Os pastores, a maior reclamação deles é solidão, a maior reclamação deles é depressão, não é finanças. Os Estados Unidos é um país muito rico, o pastor lá realmente é muito rico. O maior problema deles não é a questão de finanças, o maior problema deles qual que é? É a crítica, é o abandono, é as ovelhas machucando e ferindo seus pastores. Então chega um momento que eles não vêem mais propósito em estar à frente de um rebanho. Simplesmente arrumam uma arma, ou simplesmente uma corda e se matam. E eu disse para ele, conversando com o Paulo, falei, Paulo, é complicado isso, porque isso aí é um sinal de que essa coisa pode se espalhar pelo mundo. E daqui a pouco isso chega ao nosso país. Já tivemos alguns casos, infelizmente, no nosso país em relação a isso. Então, isso é uma coisa muito grave. E aí, Deus, quando isso acontece, Deus responsabiliza a congregação. Gente, é uma coisa muito séria. Eu estava, não lembro se foi Londrina, um congresso. E eu conversando com um pastor, e ele contando as lutas, as dificuldades. Ele falou assim, pastor, imagina uma situação que uma pessoa faz uma festa de aniversário, escute isso para você entender, e ela convida o seu co-pastor, o seu pastor auxiliar, ela convida toda a sua liderança, e o pastor me contando, e eu sou o pastor titular da igreja, eu sou o pastor que dou a vida pelas ovelhas. Não convidaram a mim, não convidaram a minha esposa, não convidaram os meus filhos. E os meus líderes chegando nesse aniversário, os meus pastores auxiliares, é uma boa igreja. E todo mundo perguntou, cadê o pastor? A resposta foi, não veio. Mas não veio por quê? Então, está entendendo o que eu estou falando?
Essas pequenas coisas, elas vão ferindo, vão machucando. E o percentual de homens de Deus, de líderes de Deus, que têm aberto mão disso, do ministério, do chamado, também é algo assustador. Eu conheço vários. Esses dias eu estava conversando com um menino, mandou uma mensagem para mim, foi pastor da Igreja da Graça há muitos anos. Eu sempre falava para ele, faça a sua prova da OAB, faça a sua prova da OAB, faça a sua prova da OAB. Pastor, chamado, ministério. Teve um problema na igreja, se desligou da igreja, estava desesperado, não sabia para onde ir. Eu falei, você fez a prova da OAB que eu te mandei fazer? Não, não fiz, pastor. Eu falei, pois é. Passando luta, necessidade, fez mudança, foi para Maringá trabalhar não sei com o que, fazer não sei o que lá. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa, eu não quero que você me entenda mal, amém? Quem ama a gente é Jesus, irmão. Pode ter certeza disso. Pastor, minha mãe também me ama. Pois é, mas ela vai morrer um dia. Não me entenda mal, por favor. Amém? Amém? Mas quem ama a gente é Jesus. Quem gosta mesmo da gente, você conta nos dedos. Jesus tinha 3, que era Pedro, Tiago e João. E mesmo assim, Pedro ainda negou ele. Então as coisas, às vezes, elas são mal compreendidas pelo povo de Deus. E Deus traz uma responsabilidade para a igreja. É obrigação, escute isso, o pastor conduzir o rebanho, amém? Mas é obrigação do rebanho cuidar da sua liderança. Eu já cansei de falar, olha, uma vez por ano, você deu um presente para o seu discipulador. É um pedido? Não, é uma ordem. Nem que seja um bombom, sei lá, você está desempregado, se vira, isso não é assunto meu, isso é problema seu, você tem que honrar isso. Mas as pessoas se esquecem disso. E hoje, com o evento da internet, as pessoas fazem comida, churrasco, e elas postam, entendeu? E mandam para o pastor. Irmão, não sei, eu não consigo comer tablet, nem consigo sentir cheiro de churrasco. Não dá para sentir. Não sei se você está me entendendo. O senhor está sendo irônico? Estou sarcástico. A gente precisa falar algumas verdades para as pessoas poderem acordar. E as pessoas, elas têm uma dificuldade. O meu pastor, escute isso, quando o meu pastor ele dava uma opinião de pastor é ordem. Às vezes hoje, você dando uma ordem, a pessoa ainda não te obedece. É uma geração muito difícil e muito complicada. Eu quero mostrar algo para você aqui, nessa manhã, para abrir os seus olhos. Deus vai nos responsabilizar de uma forma muito mais violenta do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra hoje eram santos do Antigo Testamento, você tem uma ideia. E eles viviam orgia, mantinham relação sexual até com animal. Hoje, os crentes dentro das igrejas, depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, o Espírito Santo veio, nós recebemos uma gama de revelação, de conhecimento, de tecnologia, nós podemos viver de uma forma melhor, mais tranquila, podemos nos reunir num local fechado. Nós temos oportunidade de pegar um avião aqui e descer no Rio de Janeiro em apenas 1h30. Eu posso ministrar de manhã aqui e pegar um avião, à tarde estou ministrando em Curitiba. 50 minutos de Cascavel, Curitiba. Então nós temos muita coisa. Deus nos deu muita coisa. Amém? Mas nós não valorizamos. Nós reclamamos porque o ônibus está apertado, porque o carro quebrou, porque isso, porque aquilo. É uma geração muito difícil, mal agradecida. A geração que nós estamos vivendo, nós, é uma geração que nós estamos vivendo. Uma geração que se ofende com facilidade, uma geração superficial, uma geração complicada. Uma geração que nem a psicologia e a psiquiatria tem resposta para ela. Tão superficial é sua fé, a qual Deus não resolve a questão. Eu quero te mostrar algo aqui na Bíblia. Algo muito interessante. O versículo meia dúzia, o versículo 6, ele diz assim, ó. Ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava.
Muitas vezes você ouviu isso. Eu ando um pouco na contramão, por ministrar para a liderança, eu ando um pouco na contramão de algumas ideias pré-concebidas em relação ao Evangelho. Escute o que eu vou lhe dizer. Normalmente, se eu sei que o meu irmão em Cristo, ele está vivendo uma vida de pecado, dois caminhos diferentes. Pecar é uma coisa, viver em pecado é outra. Pecar, todos nós vamos pecar. O que é pecar? Errar o alvo, o propósito, o sonho, o projeto de Deus para a minha vida. O que é pecar? É transgredir a lei de Deus, é quebrar o mandamento de Deus, que no Novo Testamento são dois, que representa a cruz. Amar a Deus sobre todas as coisas, e a direita e a esquerda, e o próximo como você ama a si mesmo. Esse é um dos pilares da fé cristã. Então, quando eu entro no reino de Deus, no corpo de Cristo, eu vou continuar a pecar? Sim. Mas, conforme o tempo passa e eu amadureço em fé, eu vou pecar menos. Primeiro, a Bíblia diz, Romanos diz, que eu e você, nós somos mentirosos. A Bíblia diz assim, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, de certa forma, algumas coisas nós não vamos conseguir resolver nesse mundo. Explica melhor, pastor. Nós não vamos conseguir ter uma compreensão clara de determinadas coisas. Nós não vamos conseguir. E por não ter essa compreensão, essa falta de conhecimento nos leva a errar, a falhar e a pecar. E não é pecar só contra Deus, é outra mentalidade errada. Nós não pecamos só contra Deus, nós pecamos contra Deus e contra o próximo. Repete aí. Não, fala alto aí para me ouvir, vamos lá, me ajuda. E às vezes, nós resolvemos a nossa situação com Deus, mas não resolvemos com o próximo. Então, deixa eu te dar um exemplo. Você trabalha numa empresa e você não conhecia o Evangelho. Toda vez que você viajava, você almoçava, jantava, fazia uma refeição em um restaurante. E você tinha que prestar conta disso. Muita gente já fez isso. Chegando no caixa, deu R$ 23,50. Aí você pergunta para a moça, você pode colocar aí 35? Ela fala para você, posso sim, senhor. Então você ganha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tal. Aí um dia você chegou no Evangelho. Você trabalhou nessa empresa 16 anos. Chegou no Evangelho, ouviu a palavra. O conhecimento da verdade trouxe libertação para a sua vida, trouxe salvação. Amém? Aí você, poxa vida, Senhor me perdoa, eu fiz isso na empresa, pegava aquela nota a mais, isso, enfim, uma série de coisas. Ok, você entra na sala do trono, diante do trono da graça, com confiança, pede perdão a Deus, e Deus lhe perdoa. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos lavar, nos purificar de toda injustiça, e todo o povo diga, ótimo. Ok. Resolvi minha situação com Deus, glória a Deus e aleluia. Amém? Mas eu tenho uma dívida. Com quem? Fala aí, gente. Com a empresa que eu trabalhava, sim ou não? Eu preciso resolver isso? E quantos de nós resolvemos isso? De situações que nós deixamos na escola, da empresa, com primo, com tio, com parente, estamos no Evangelho, resolvemos a situação. E aquilo não foi resolvido. De forma vertical, eu resolvi com Deus. De forma horizontal, eu não resolvi com o próximo. E aí Deus precisa nos tratar.
Por quê? Porque algumas pessoas, elas acham que ela resolvendo a situação dela com Deus é suficiente. Não é. E Deus olha para o nosso coração e Deus fala assim: não é o tipo de filho que eu quero no reino. Então Deus vai tratar comigo. Você acha que Deus tem dificuldade de permitir situações adversas e problemas chegar na nossa vida? Não tem, gente. E aí, vão chegar situações na sua vida, e tem pessoas, escute isso, que eu posso te falar com convicção, que a vida cristã dela se tornou uma tribulação por anos. Muitas vezes, os filhos que nós temos nos tratam com mais violência, desrespeito, do que os nossos pais. Mas nós não analisamos as feridas que nós causamos no nosso pai e nossa mãe. E a gente nunca resolveu isso com o nosso pai e nossa mãe. Então, Deus permite um filho nos tratar agora. Por quê? O pecado que você comete é uma semente, e a semente que você planta é o fruto que você vai colher. Pecado financeiro, você vai ter problema a vida toda financeiramente. Pecado sexual, vai ter problema na geração. Homossexualismo, lesbianismo, adultério, fornicação. E aí, a lista prossegue. Então, Deus vai tratar conosco. Deus, Ele vai permitir aquelas situações chegar na nossa vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque nós não resolvemos algumas coisas que precisavam. Vamos basear isso na Bíblia rapidinho para você entender. Uma história fácil. Havia um homem que tinha 2 filhos. O filho mais moço disse: pai, dá a parte da herança que me toca. Já começou errado. Herança é depois que a pessoa parte para a eternidade. Mas enfim. O pai abriu mão, não sei o que ele fez, vendeu gado, terra, deu herança para o menino. O menino vai, esbanja tudo, gasta, destrói, arrebenta com tudo. Ele volta melhor ou pior? Pior. E ele disse assim: pai, pequei perante o céu e perante ti. Ele reconheceu que ele pecou diante de Deus e contra o seu pai. Amém ou não amém? Ele reconhece isso. Ele reconhece que ele transgrediu a lei de Deus, ele pecou contra Deus e contra o seu pai. E ele disse assim: eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um de seus empregados. Ele estava entendendo que o pecado dele contra o pai deveria ser penalizado. E nós não entendemos isso. Nós achamos que pecamos contra Deus, resolvemos a nossa situação com Deus, e nós não resolvemos a nossa situação com as pessoas. E aí, querido, o que acontece conosco aqui? Nesse texto que eu quero abrir os seus olhos nessa manhã, para você entender algumas coisas. Deus sabe tratar com você. Diga: Deus sabe tratar comigo. Outra vez. De novo. E quando Deus trata, dói muito. Quando Deus trata comigo e com você, Ele sabe tratar. Ele sabe colocar a mão, a direção, apontar de forma precisa, cirúrgica. Ele sabe. Jesus, ele chama Judas para trabalhar no seu ministério. Escute isso. E Judas começa a trabalhar no ministério. O talento, a habilidade de Judas
é na área financeira. Ele era o tesoureiro do grupo. Ele recebia as ofertas, contabilizava, distribuía o dinheiro para as compras que eram necessárias na época. Até aí tudo bem. Para o ministério de Jesus. Jesus tinha os seus discípulos, e alguns deles se tornaram discípulos de período integral, totalmente dedicados à obra, ao ministério de Deus, sendo treinados diariamente pelo Senhor. E eles tinham as suas famílias, suas necessidades. Ok. O Judas era aquele tipo de pessoa esperta. Ele estava ao lado de Jesus, tinha a contabilidade nas suas mãos e a confiança de Jesus. Amém? Escute que eu vou te falar isso aqui. Porém, o próprio texto diz que Judas, ele era o quê, gente? Fala aí bem alto. Outra vez. Jesus sabia? E por que não tomou nenhuma providência? Então, é uma palavra que eu dou para a liderança quando eu ministro para pastores. Porque nós ouvimos assim: se eu sei do pecado do meu irmão, ele está vivendo uma situação, então eu preciso tentar ajudar, porque eu não quero ser o quê? Conivente com o seu pecado. Eu não quero receber a mesma culpa, disciplina, repreensão, colheita que ele. É uma mentalidade que nós temos. Então eu vou conversar com ele. Ô João, rapaz, você tem que parar de beber, você tem que fazer uma libertação. Todo dia eu passo aqui em frente em sua casa, você está ali no boteco da esquina, cara. Eu vou te ajudar. Eu sei que ele está vivendo em um momento difícil. Eu vou chamar ele, eu vou ajudá-lo. Essa mentalidade, ela está certa ou ela está errada? Você não ser conivente com o pecado do irmão. Pensa bem antes de responder. Você sabe que a pessoa, ela está vivendo em um pecado descarado. O que você faz? E você sabe. Então vamos lá. Judas, ele tem a sacola da oferta. E a Bíblia diz que Judas, ele era ladrão. Ele roubava aquilo que se lançava ali. Amém? Jesus sabia ou não? Sim ou não, gente? Fala aí, sim ou não? Qual foi a providência que ele tomou? Eu vou te perguntar, ele estava sendo conivente com o pecado de Judas? Me responde. Sim ou não? Você tem dúvida? Se você trabalha numa empresa, e você é o chefe da empresa, e você tem um funcionário, e você sabe que ele está roubando a empresa na sua cara, o que você faz? Você tem autoridade para mandar ele embora, o que você faz? Não, fala para mim. Fala alto. Por que Jesus não mandou? Você está vendo como a nossa mentalidade é fechada? Você está vendo que nós não conseguimos ver o que Deus vê? E quando eu vou ministrar para lideranças isso, quando termina a ministração daquilo que eu vou falando, os pontos que eu vou falando, eles chegam e falam assim: pastor, nunca pensei isso na minha vida. Que bom, querido. Te ajudei?
Muito. Ótimo. Você entendeu algumas coisas, mas muita coisa. Ah, então tá bom. Então beleza. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, e eu quero que você entenda. E eu quero que você pense, coloque a cabeça para pensar. O pecado de Judas era contra Deus ou era contra o próximo? O pecado de Judas era contra Deus ou era contra o ser humano, pessoa humana, Jesus? Ele era Deus, mas não veio como Deus, veio como homem. O pecado de Judas, qual era o tipo de pecado de Judas? Isso é importante saber, porque eu repito, existem duas situações: eu acertar a minha situação com Deus e eu acertar a minha situação com o próximo. Deixa eu melhorar isso. Na cruz, haviam dois o quê? Fala aí, dois o quê? Ótimo. Um desses ladrões, um deles foi salvo? Fala alto. Mas ele devolveu o que ele havia roubado? Por quê? Pastor, o cara está crucificado lá. Peraí, deixa eu descer que eu tenho que devolver a mula que eu roubei. Mas ele foi salvo? Sim ou não? Mas morreu crucificado? Por quê? Então você pode ser salvo, mas você pode morrer mais cedo se não resolver uma situação humana. Ele estava à direita, ou dois ladrões, um estava à direita, outro à esquerda de Jesus. E um deles disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Jesus falou: hoje, que significa no dia da eternidade, você vai estar comigo no paraíso. Beleza. Ótimo. Então, a situação dele foi resolvida com Deus. Amém? Mas o roubo dele não foi resolvido com... Ele estava ali por roubo, por ser ladrão. Uma pessoa pode ser perdoada por Deus, mas ela pode ter consequências em toda a sua geração, por não resolver situações com o próximo, por não resolver situações com o pai, por não resolver situações com a mãe, por não resolver situações de coisas que ela falou e ela não deveria ter falado, e ela magoou, feriu. Aí eu pedi perdão para Deus, Deus te perdoou. Agora Deus está esperando que um filho ou uma filha vá e resolva a situação com aquela pessoa. E isso é muito sério, é muito grave, e nós não temos mentalidade disso. Algumas pessoas, você observa que a vida delas é uma vida de elas estão sempre com problema. E na realidade, quando você faz uma análise um pouco mais profunda, você descobre que elas não estão com problema. Na realidade, elas são o problema. O que elas produzem é problema. Elas mesmas que produzem problema. Isso é muito sério. Algumas pessoas estão pagando um preço altíssimo pelas suas traições, pelas suas mentiras, pelas suas invejas, pelos seus ciúmes, pelas suas brigas, pelas suas palavras que machucaram, que feriram. Elas estão, e mesmo estando no Evangelho, mesmo estando ouvindo a palavra de Deus, mesmo estando recebendo o ensinamento de Deus, elas estão pagando um preço alto. E onde eu quero chegar? Preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Judas andava com Jesus, era um excelente administrador, era uma pessoa de confiança. Porém, ele se aproveitava do dinheiro que chegava à sua mão. Jesus, sabendo disso, Jesus nunca tomou nenhuma posição. Por quê? Porque existem pecados que a consequência é morte. Escute o que eu vou lhe falar novamente. Existem pecados, olha para mim, que a consequência é morte. Quando eu ministro
a questão de prosperidade e educação financeira, e eu digo que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, no Antigo Testamento, ela fala apenas 2 vezes sobre fé. E uma das palavras é uma fidelidade, uma fé constante. E eu digo que a Bíblia fala 213 vezes no Novo Testamento de fé, e no Antigo Testamento, que são 39 livros, diferente do Novo, que são 27, ela fala apenas 2 vezes. E eu digo que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse 218 vezes sobre salvação. E eu digo que a Bíblia fala cerca de 2.040 vezes. Algumas traduções, por causa da mudança da palavra, dá um pouco mais. Mas a Bíblia fala mais de 2.000 vezes sobre finanças. As pessoas, normalmente, que nunca ouviram isso, elas ficam de olho arregalado e falam: pastor, nunca tinha pensado que era assim tão grave. E por que que Deus colocou tanto sobre finança na Bíblia? Porque uma das formas de Deus provar e testar a nossa, diga, fidelidade, lealdade e perseverança, trata-se de finanças. Deus, ele exagerou, e o exagero dele tem um propósito. Quero ouvir um amém? Deus exagerou porque Ele sabe como o ser humano é. E aí, nós temos aqui alguém que está fazendo aqui 2 coisas. Primeiro, ele está pecando contra Deus, porque aquele dinheiro é de quem? De Deus. Segundo, ele está pecando contra as pessoas que contribuíram. Qual é algumas das reclamações que eu tenho? Vê se tem uma sacola de oferta aí, só para me dar um exemplo. Pode ser. Ótimo, obrigado. Quais são as reclamações que às vezes eu ouço? Você vai ministrar numa igreja e as pessoas dizem assim: ah, pastor, o senhor falou isso, mas outro dia o nosso pastor, nosso líder, ele levantou uma oferta para, trocar o violão da igreja. O violão está estragado, precisa trocar e tal. Nós levantamos uma oferta. Já fazem 6 meses. Até hoje o violão não foi trocado. Olha, o pastor disse que ia reformar não sei o que lá, ia trocar não sei o que, levantou uma oferta. Já faz 1 ano. Até hoje aquilo não foi reformado, reparado e consertado. Ok. Como pastor, como líder, é minha obrigação, se eu sou chamado para ministrar uma igreja, é minha obrigação chamar o pastor e falar assim: vamos conversar um pouquinho. Senta aí. Olha, aconteceu isso. As pessoas reclamaram. Algumas vezes o pastor fala assim: pastor, realmente aquela oferta era para isso. A minha esposa teve um problema de saúde, ela ficou menstruando 60 dias sem parar, ela já estava amarela. Para ela não morrer, eu peguei aquele dinheiro, eu levei no médico, eu fiz exame, e ela está fazendo um tratamento. Aí eu pergunto assim: você expôs isso para a igreja? Ah, não, porque os irmãos iam achar ruim. Achar ruim o quê? E por quê? Então, havia um propósito, mas surgiu um imprevisto. Entre o violão e uma vida, aos olhos de Deus, o que é mais importante? Mas qual deveria ser a obrigação do líder? Comunicar a igreja. E aí, as pessoas, elas começam, gente, isso espalha.
é como um incêndio uma floresta. As pessoas começam a julgar o seu líder e ele passa a ser uma pessoa não confiável. Porque o dinheiro que era para trocar o violão foi investido em outra coisa. Então ele tinha que ter chego e falar assim: gente, eu estou aqui, quero pedir perdão para vocês. Olha, a Ana Maria, aconteceu isso, problema com ela, e para ela não morrer, eu peguei esse dinheiro, médico, exame, remédio, eu estou prestando conta para vocês. Eu duvido, eu dou minha cara para bater, se às vezes não ia ter um irmão lá que falasse assim: pastor, fica tranquilo. O que é, irmão? Eu vou comprar um violão novo pela igreja, porque se eu for um homem de Deus, um homem transparente. Você podia dizer ui, amém, talvez, diga alguma coisa aí. Não, está muito ruim esse amém de vocês, eu rejeito. Então, mas o que acontece, irmãos? As pessoas, elas infelizmente, muitas vezes, elas têm uma capacidade de julgar de forma muito rápida. O que o senhor está querendo dizer para a gente nessa manhã, pastor? Judas roubava, Jesus sabia, mas não falou nada. Por quê? Porque toda transgressão escute isso, toda transgressão e toda ferida que você faz, isso tem consequência contra Deus ou contra o próximo. É efeito bumerangue, vai, mas volta. E quando se trata de finança, eu demorei anos para entender isso, mas graças a Deus eu entendi. Questão financeira é pacto no mundo espiritual. Toda vez que você assume um compromisso financeiro, escute o que eu estou te falando, eu sei o que eu estou te dizendo, eu provo isso para você. Toda vez que você assume um compromisso financeiro com a sua faculdade, uma loja que você comprou uma roupa, toda vez, isso é um pacto no mundo espiritual, isso é pacto, gente. Questão financeira é pacto. Por quê? Porque dinheiro é resultado do seu esforço, dinheiro é resultado da sua vida. Pessoas falam assim: eu dou sangue nessa empresa, verdade. Eu dou a minha vida nessa empresa, verdade. E qual é o resultado do seu sangue, da sua vida? Dinheiro. Então isso é pacto espiritual. E quando você deixa de trazer os seus tributos ao Senhor, quando você deixa de trazer as suas ofertas a Deus, você está dizendo para o mundo espiritual: eu não sou confiável. Então Deus não pode confiar a você riqueza. Aí Deus tem que te tratar. E se o seu problema é na área financeira, é ali onde você mais vai ter problema. Me desculpe o que eu vou dizer, amém? Me perdoe, você vai trabalhar que nem um burro. Porque é assim que Deus vai tratar com você. Você não sabe ouvir. E quem não sabe ouvir tem que apanhar. A Bíblia diz que o chicote e a vara é para as costas do tolo. A própria Bíblia fala sobre isso. E tem pessoas que elas estão sempre trabalhando. Eu conheço mais um monte nesse país. E elas trabalham, elas não têm tempo de vir na igreja, não tem tempo para... E vive cansado. Nossa, estou cansado, mas meu Deus do céu, trabalho demais. A Bíblia diz que Deus dá trabalho para que a pessoa ajunte, amontoe, e sabe o que Deus faz depois? Eclesiastes: toma dela e deu para aquele que tem fé. Deixa eu dar uma dica para você. Você tem um colega na empresa que não é dizimista, ele é seu gerente. Começa a reivindicar o cargo dele. Que é isso, pastor? A Bíblia diz que a herança do pecador, ela é dada para o justo. Não fui eu que falei isso. Vocês nem acreditaram, né? Nossa, imagine eu gerente, chego lá mandando. Mas você sonha com isso? Não sonha.
A Bíblia diz que a herança do pecador é transferida para o justo. Vocês ainda não acreditaram, está muito ruim. A Bíblia diz que a herança do ímpio, do pecador, ela é transferida para o justo. Então você tem um gerente lá que é ímpio, que é pecador, que é isso, aquilo, outro, e você está submisso a ele, fala: Deus, ele não é dizimista, hein? Fica a dica. Não é PP, mas é meme. Reivindica isso. Mas você reivindica? Não. Ai, pastor, eu tenho um chefe lá na minha empresa. Ai, meu Deus, destitui ele do cargo. Mas como que eu vou destituir? Ai, só falta de conhecimento, a sua burrice me dá alergia. São princípios que estão na palavra de Deus. Se você é uma pessoa fiel nos seus tributos ao Senhor, se você é uma pessoa fiel nos seus compromissos financeiros, se você é uma pessoa fiel, Deus vai mudar a sua vida e sua história. Agora, qual é o problema? O problema é que quando você comete esse tipo de pecado contra Deus e contra o próximo, qual é o resultado? Morte. Por que Jesus não falou nada? Porque ele sabia das consequências. Uma vida se perderia por causa desse tipo de pecado. Então, Jesus, ele deu um tempo para que Judas pudesse se arrepender. Por que que algumas empresas, elas vão à falência? Por que que algumas pessoas, elas vão à derrota, à bancarrota? Por quê? Porque elas não são fiéis. Agora, em nível de prosperidade e crescimento, você vai aprender a usar sua fé, você vai aprender a usar seu conhecimento, você vai aprender a usar a revelação de Deus. É outra história. Mas estou falando de consequência de pecado. Então, às vezes, uma pessoa, ela está em uma área do ministério, mas ela está transgredindo, quebrando as leis de Deus. Qualquer tipo de pecado. O líder, o que ele faz? Ele tem que ter uma visão. Ele dá um tempo, ele conversa, ele dá uma dica, ele dá um ensino, ele dá uma palavra, e ele espera a pessoa se arrepender. Ele tem paciência. Porém, uma pessoa que não tem conhecimento bíblico profundo, revelação profunda, uma pessoa que não entende o trabalhar e o mover-se de Deus, ele é rápido para julgar. Não, mas olha lá, o pastor está deixando isso. O pastor está sendo conivente, Jesus também foi. Se eu sou, você também é também. Eu também, todo mundo é. Até Jesus é conivente também. Vamos discutir Bíblia, então vamos lá. Mas vem com argumento. Porque argumento de burro normalmente é coice. Vamos argumentar na Bíblia. Aqui, ó. Bíblia. Você quer conversar comigo? Então vamos no nível de conhecimento e revelação. Porque Jesus sabia que ele roubava. E não falou nada. Então nós somos muito rápidos para julgar as pessoas, nós somos muito rápidos para tomar decisões, nós somos muito rápidos para apontar o dedo, nós somos muito rápidos para bater o martelo, mas quando se trata da gente, a gente fica protelando, adiando, esperando. Não é assim que as coisas funcionam. Gente, eu aprendi uma coisa durante esses anos no ministério. Escute, escreva isso e coloca: pastor Paulo falou, e eu vou prestar conta disso a Deus. Nenhum pecado contra Deus ou contra o próximo fica impune. Vamos repetir? Diga: nenhum pecado contra Deus ou contra o próximo fica impune. De novo.
Mas fala alto aí para me ouvir. Nenhum pecado não fica. Não fica. Não tem como. Não fica. Não fica. Alguém vai ter que pagar. Na minha geração, na sua geração. Não fica impune. Tá, pastor, mas espera um pouquinho. Vamos lá. Beleza. Então, o cidadão vem até Jesus. Recebe Jesus, sim. Lavado pelo sangue do Cordeiro. Ótimo. Remido pelo sangue do Cordeiro. Beleza. Glória a Deus. Maravilha. Ele tem que pagar o quê? Para Deus, nada. Mas para a sociedade, um monte de coisa. E eu vou explicar. Então, o Luiz Antônio recebeu Jesus. Então tá, Luiz Antônio recebeu Jesus, pediu perdão a Deus, tal, foi batizado, foi no encontro com Deus, foi liberto, curado as feridas, Deus sarou ele, beleza. Só que ele tem uma dívida na Arapuã. Quantos se lembram da Arapuã? Já compraram lá, né? Mas ele aceitou Jesus. Ele foi lavado no sangue, ele foi batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, foi no encontro, participou do congresso, do seminário, não sei do que, beleza. Diante de Deus, ele está perdoado? Sim ou não? Sim. Mas e a dívida na Arapuã? Que o nome dele foi parar no Serasa, Seproc, até nos quintos dos infernos, na lista negra de Satanás. Ele está perdoado? Então agora ele precisa alugar uma casa. Você entendeu o que eu quero dizer? Mas o nome dele, como fala no senso comum, o nome dele está o quê? Está sujo. Ele pode utilizar o nome dele para alugar essa casa? Não. Então tem consequência? Mas ele não foi salvo? Batizado nas águas? Batizado com o Espírito Santo? Não passou pelo encontro? Não participou do congresso, do seminário, da libertação, da santificação, da revelação, da unção, da profissão, de tudo mais? Sim ou não? Sim. Diante de Deus não está perdoadinho, limpinho, bonitinho, tudo certinho? Se morrer vai para o céu? Mas está endividado? Está com o nome sujo? Tem ou não tem consequência? Porque é pecado contra homem. E aí, o que ele tem que fazer para limpar o nome? Fala alto aí. De novo. Outra vez. Ótimo. Agora, onde entra o milagre, pastor? O irmão falou assim para mim, pastor, eu tinha uma dívida de, não lembro se era 17, alguma coisa assim. Vamos colocar 17 mil. E eu não tinha como pagar. E eu vinha na igreja, o senhor falava dessas coisas, eu saía da igreja às vezes até triste. Sério, que bom. E isso me incomodava, eu comecei a orar a Deus. Deus, eu tenho que pagar essa dívida, mas 17 mil eu não tenho como pagar isso. E pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu tentei negociar isso, e eu orei uns 3 anos. E quando o senhor falava dessas coisas, eu já me mexia na cadeira, falava, ai meu Deus. Aí um dia fizeram uma proposta para mim, para me pagar a dívida. De 17 mil, caiu, acho que, se não me lembro, acho que foi R$1.700. Falei, de 17 cair para 1.700? Eu falei, cara, assim, não é que eu estou duvidando não, mas assim, né? Você fala, mas o milagre é grande, hein? Até o santo que está fazendo esse milagre está desconfiado. Brincadeira. Ele falou assim, pastor, a pessoa falou para mim, olha, nós revisamos aqui, já faz alguns anos que a gente está cobrando, não sei o que, juro, não sei o que, tal, então nós vamos dar a oportunidade de você quitar essa dívida, R$1.700. E o que você fez? Pastor, paguei em 3 vezes. Meu Deus. R$1.700, paguei. Eu falei, não, dá para pagar, mas você parcela. Quantas vezes eu preciso? 3. E ele pagou. Então, onde está o milagre de Deus? Deus viu que ele foi salvo, foi liberto, isso.
E ele disse assim: Senhor, eu quero pagar essa dívida, porque agora com o Senhor está tudo bem, está tudo acertado. Mas há uma dívida com alguém aqui. Mas eu não tenho como pagar. E eu já negociei. Gente, passou 3 anos. E ele já estava devendo isso há muito tempo. 3 anos negociando, mas não tinha. No fim ele já estava desanimado. E ele começou a colocar diante de Deus. Deus, eu quero acertar isso, o Senhor vai fazer um milagre. Foi orando, foi orando, foi orando, foi orando. Quando Deus vê a sua disposição em acertar as coisas, Deus age. Amém? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Durante esses 3 anos, o nome dele estava sujo? Sim, mas ele participava da ceia. Durante esses 3 anos, ele tinha uma dúvida não, uma dívida com o seu próximo. Como é que chama isso biblicamente? É um pecado, é uma transgressão. E não adiantava orar ao Pai Nosso: perdoa nossa dívida, assim como nós perdoamos aquele que... Não adiantava. Então ele vinha à igreja, ele participava da ceia, ele orava pelas pessoas, ele fazia célula, ele era líder, aqui da nossa igreja. E aí, o pastor Paulo poderia chegar para ele e falar assim: irmão, vejo que o irmão está em pecado, em fel de amargura, endemoniado. Paga o que deves. Vou tirar você do cargo, filho do cão, ladrão. Poxa, pastor. É o que as pessoas fazem. Elas apontam o dedo e julgam. Mas não sabe a luta, as lágrimas, os joelhos no chão, chorando e pedindo para Deus dar graça, porque não tinha como pagar aquela dívida. Não sabe. Não sabe o que aquela pessoa, ela passou durante esse período que conheceu o Evangelho. Não sabe. Aí você fica sabendo que esse irmão que senta aí do seu lado está com o nome sujo, porque comprou e não pagou. O que você vai pensar nele? Engraçado, né? Tem carro para andar, mas está devendo. Isso que eu não entendo. Outro dia encontrei ele na pizzaria. Pagar o que deve, né, pastor? Mas está lá na pizzaria. Talvez você não sabe que foi na pizzaria porque alguém convidou. Porque ele falou: não vou não, estou sem dinheiro. Deixa de ser besta, rapaz, eu pago para você. Eu tenho dinheiro, rapaz, estou te chamando. Se quiser me chamar, eu estou dentro, tá? Fica a dica, PP. Então, as pessoas não sabem. Você está entendendo o que eu estou falando? Elas não sabem. Elas são rápidas para julgar. Não tirei ele do ministério, não tirei ele de líder de célula, não proibi ele nunca de participar da ceia, de servir o Senhor. Eu falei: não, sua vida com Deus está reta. Mas demorou 3 anos, com o nome sujo. Mas o que ele tinha? Diga comigo: um coração disposto a resolver. Você tem esse coração disposto a resolver o seu problema? Talvez não seja dívida, mas é aquele primo que você não conversa com ele. É aquela pessoa que é líder. E quando eu falo líder, não me refiro só à igreja. Um pai é um líder, uma mãe é um líder, um patrão é um líder, um professor da sua escola, da sua faculdade é um líder. É aquela pessoa que é um líder, ou uma líder, a qual você teve problema, mas você nunca foi lá resolver. Deixa para lá não. Todo pecado e toda transgressão, ou contra Deus ou contra o homem, isso cedo ou tarde vai ter consequência na sua vida. Você falou da pessoa, agora você tem que ir lá e resolver. Deus já me perdoou, sim, mas ficou uma dívida com o próximo. E quando você não resolve essa dívida com o próximo, e ele entra em oração e reivindica isso diante de Deus, escute a minha palavra, você está lascado. Porque se tem uma coisa que Deus é, e eu amo isso, é justiça. Você entra na presença de Deus e quando você chora ainda, mas tem que ser aquele choro sincero, não é aquele negócio, estou chorando, Deus. Não. Você entra na presença de Deus e você expressa a ferida na sua alma,
com as suas lágrimas. Você fala: Deus, o Senhor sabe a minha vida, olha o que essa pessoa fez, me machucou. De coração, Senhor, em nome de Jesus, eu a perdoo. Mas eu quero que o Senhor trate com ela. Ah, meu irmão, é melhor você orar, jejuar e começar a ir para o monte todo dia. Escuta o que eu estou te falando. Porque Deus vai tratar. Vamos basear de novo na Bíblia, vamos lá. Barrabás, Jesus, quem vocês querem que eu solte? Barrabás, 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 Barrabás. Tá bom, julga para lá, julga para cá. Pilatos lava as mãos e fala: eu estou isento do sangue desse inocente. Ele reconhece. Caiam sobre nós e sobre nossos filhos o sangue dele. Oh, meu Deus do céu. Se tem uma coisa burra que o povo judeu fez, foi falar isso. Aí você lê na história, Stalin, Hitler, milhões e milhões de judeus mortos. Eu conheço pessoas, um dia eu estava conversando com um empresário aqui na cidade, nós fizemos faculdade junto, e ele falou: Paulo, você já leu aquele livro, A Evolução dos Bichos? Foi falando um negócio, eu falei: não, leia, é muito bom, não sei o que, você que gosta de ler, não sei o que e tal, me indicou um livro. Aí chegou um momento e falou assim, e começamos a falar dos judeus, ele falou: cara, odeio judeu. Eu falei: como isso? Ele falou: odeio, povo desgraçado. Eu falei: cara, para, você está maluco? Paulo, judeu não presta. E começou a falar coisa de judeu. Eu falei: rapaz, você está doido? Que negócio é esse? Não, Paulo, não, pensa uma raça que não vale nada. Aí você começa a pensar consequência de atos que eles assumiram. Pecaram contra Deus e pecaram contra o próximo. Você está maluco? E aí, uma geração, uma descendência foi morta, queimados vivos. Simplesmente colhendo consequência de seus antepassados. Então não pense, você, nós, não pense que os nossos pecados não terão consequência. Eles terão. Por isso que é uma luta diária, é uma oração diária, é uma humilhação diária. Senhor, se errei, talvez por pensamento, talvez por palavras, Senhor, estende sobre mim o teu manto de graça, tua mão, me perdoa, me dá um coração puro, um espírito reto, me humilho diante de ti. A Bíblia diz que quem se humilha, Deus faz o quê? Deus levanta, Deus exalta. Agora, quando a pessoa é toda arrogante, dona de si, acha que é dona do mundo, fica julgando os outros, não sabe a luta que a pessoa está passando, quer que o fulano faça isso, que o fulano faça aquilo, fica apontando o dedo: ai, querido, Deus vai tratar tanto com você, não quero estar na tua pele. Então, se você vê alguém que está vivendo uma vida errada, ore por aquela pessoa, peça para Deus abrir os olhos dela, para Deus dar graça. Por quê? Porque a consequência vai ser drástica, e muitas vezes a consequência, ela alcança a geração. Ore, estende a mão, perdoe. Todo o homem, todo o ser humano, toda mulher, todo ser humano que transgride a lei de Deus, que não trata o próximo com amor, com graça, com perdão, com misericórdia, toda pessoa, Deus sabe tratar com ele. Deus sabe tratar com os maridos, Deus sabe tratar com as esposas. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Ontem eu fiz um casamento aqui em Toledo. Pode fechar a Bíblia que gente, é eu que estou sentindo calor. Vocês estão com calor ou estão com frio? Está calor? Quem está com calor? Ô Reinaldo, ajuda aí, mano. Obrigado. Então, voltando aqui, ontem eu fui fazer um casamento em Toledo, e pode fechar a Bíblia, os meninos já podem subir aqui que nós vamos participar da ceia.
E eu estava citando um texto que diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres. Eu estava explicando uma forma rápida. O casamento foi feito ao ar livre, no hotel bonito lá. A Karina e o William se casaram. Pensa num local bonito, verde. Ficou muito bonito ao ar livre. E mais bonito ainda o pastor que fez. Eu estava dizendo assim: nós homens temos uma dificuldade em amar. Nós não sabemos amar. E você vê, por exemplo, existe a lei Maria da Penha, né? Existe a lei João Rocha. Por quê? A cada 2 minutos nesse país, põe no mínimo para mim, tá? Deixa no mínimo. A cada 2 minutos neste país, 2 minutos, uma mulher é agredida, infelizmente, de forma violenta. A cada 2 minutos. E uma das formas de expressão do amor é o carinho, é o respeito, é o perdão, é a misericórdia. Consegue entender isso? Por que a Bíblia não manda a mulher amar o marido, mas manda ela se sujeitar, se submeter, estar debaixo da missão do marido? Porque a mulher, por natureza, não todas, amém? Ela é um ser amável. Aqui não tem isso. As mulheres aqui, pastor, aqui nós metemos o braço dos maridos mesmo. Aqui tem esse negócio não. Marido deu mole aqui, o pau come só. É Cascavel, né? Eu tenho que falar isso para outro público. Então, a mulher, não são todas, amém? Não estou generalizando. As mulheres que não são assim, digam amém. Tem uma meia dúzia só. Por quê? Porque a mulher, por natureza, é fácil para ela amar. É fácil para ela expressar. Você faz aqui uma apresentação do Dia das Mães, por exemplo. Aí vem as crianças, aí tem um que fica assim: oi mãe, oi mãe. Ela... Aí você faz a apresentação para o Dia dos Pais, né? Entendeu? Oi pai. Fica quieto, menino. Está apresentando. Já é diferente. A reação... Mas, irmão, é muito... Eu fico observando isso. Eu sou terrível, irmão. Tem hora que eu falo, Paulo do céu. Eu fico observando os detalhes. Eu não posso contar uma coisa que aconteceu outro dia. Mas enfim. Mas fica a dica que eu sei até quem engorda aqui na igreja. Então, esses dias... Mas enfim, deixa pra... A reação de um homem e de uma mulher diante dos problemas e das adversidades são muito diferentes. E quando Deus fala assim para o homem: você, marido, deve amar a sua mulher. Irmãos, olha, eu falo com convicção, a maioria dos homens não sabe o que é amar. Amar para nós homens, para a maioria de nós, não todos, existem exceções, amar é frescura. E nós não sabemos o que é amar. Por quê? Porque a visão de amor para o homem, ela é diferente da visão de amor para a mulher. Eu fui durante os anos descobrindo isso, falei, meu Deus do céu. Normalmente... O homem, ele expressa o seu amor através da provisão. Diga provisão. E onde começou isso? Com Adão. Quando Deus fez Adão, qual foi a primeira coisa que Deus deu para ele? Trabalho. Você vai cuidar o jardim, proteger o jardim, é responsabilidade sua. Então isso já está no nosso DNA. Às vezes é que nem aquela história do gaúcho e a gaúcha sentada na varanda de casa, tia. E ela triste, ele passa o chimarrão, ela fala, não quero.
Ele olha para ela e pergunta: mas que é que tu tem? Ela diz: não me sinto amada por ti. E eles estão casados já há muitos anos. Mas como que não se sente amada, tchê? Te lembra do dia que casamos? Que eu disse que te amava? Depois de 50 anos, não mudei de ideia ainda. Ele falou uma vez que amava ela. Eu matava esse desgraçado. Então nós achamos que amar é prover. Por quê? Porque Deus deu trabalho. E o homem, o macho, ele entende que trabalhando e dando sustento, ele está amando. Sim, mas não está completo. A nossa linguagem de amor, pelo menos da maioria dos homens, é essa. Existem 5 linguagens de amor, mas é essa. Eu trabalho, eu levanto de manhã. E você acha que eu não amo você, Ana Carolina? Ah, Luiz Antônio, seu insensível. É muito diferente, gente. Paulo, por que você está falando isso na hora da ceia? Eu não sei, Jesus, mas deixa anotado. Fica a dica para alguém. Vai que Deus está falando com alguém aqui. Fica de pé. Eu sei porque eu estou falando. Talvez você precise expressar o seu amor de uma forma mais madura, mais sincera. Talvez você precise expressar o seu amor para o seu pai, para sua mãe, para o seu marido. Eu já conversei com pessoas que chorando e elas falaram assim: pastor, tudo o que eu queria era um abraço, que alguém me abraçasse. Tudo que eu queria era só um abraço. Eu não quero dinheiro, não quero. Tudo que eu queria era só um abraço. Você fala: meu Deus, como faz diferença um abraço, né? Isso é algo que me mexe bastante comigo. Porque às vezes falta aquele, né? Aquele chegar, pedir perdão, consertar as coisas. E talvez nessa manhã eu falei tanta coisa para você, e você julgou tantas pessoas, você apontou o dedo para tanta gente, você feriu tanta gente, você pediu perdão para Deus, ou não sei. Mas será que você consertou a situação com aquelas pessoas que você magoou, feriu, falou, julgou, apontou o dedo? Não, pastor, não consertei. Não deixa Deus intervir. Vou falar de novo, é isso mesmo que você ouviu. Não deixa Deus intervir. Porque se Deus vier intervir, Ele vai tratar com você. E Deus é muito justo, irmão. Então vá lá e resolva com a graça de Deus, com o perdão, com a misericórdia. Amém? Porque se Deus vier trazer a justiça, vai doer muito em você. Gente, não fica impune. Se um dia eu lhe feri, eu lhe magoei, eu lhe peço perdão. Agora, se eu não resolver isso com você, Deus vai tratar comigo. E o tratamento de Deus dói muito, eu sei. Mas dói. Se você já teve cólica renal, não chega nem perto. Dói. Então vamos nessa manhã abrir o nosso coração e falar: Deus, se Jesus teve paciência com Judas, que era ladrão, eu não estou tendo paciência com meu pai, com minha mãe, com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha. Deus me perdoa, eu não sou melhor que Jesus.
Tem que orar para essa pessoa para que ela se arrependa. Eu não posso julgá-la. Eu quero abrir meu coração para o Senhor. Eu quero resolver essa situação. Se você está devendo, se tem alguma coisa, fala com Deus, fala com a pessoa, dê sua cara, negocie, renegocie, ore, dá um jeito, vende pastel na feira, se vira. Peça para Deus abrir uma porta, te dar uma ideia, fazer alguma coisa. Quantos estão me entendendo? Fala isso para Ele. Apresenta suas mãos assim a Deus. Fecha os teus olhos por um momento. Pai, às vezes nós erramos tanto. Começa a falar com o Senhor. Às vezes